Em relação ao bolo, como que a gente deve preparar esses bolos, né? Tem muita gente que pergunta, mas como que a gente vai fazer bolo sem ovo, ele vai crescer? Quem dá o crescimento para o bolo não é e nunca não foram os ovos. Quem dá estrutura e crescimento para o bolo é o açúcar, que vocês já viram nesse vídeo, a escolha do açúcar. E se escolher o açúcar à base de cristal, o que a gente pode fazer para que ele tenha a estrutura e o crescimento deste bolo? O que podemos colocar no bolo para dar umidade, sabor e leveza neste bolo? Então, além dos ingredientes tradicionais que nós podemos usar, as farinhas, ou até mesmo as opções de mix de farinhas. Nós podemos usar o purê de maçã, então a própria maçã batida ou raspada numa colher, você pode usar para umidificar este bolo, deixando ele mais fofo e mais suculento na hora de comer. Podemos usar também a banana madura amassada, que também vai dar suculência para o bolo. Podemos usar abóbora cozida, linhaça e chia. Na linhaça e chia, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês usarem o grão, mesmo que hidratado, você vai sentir as partezinhas dentro do bolo. Então, o ideal é você fazer a farinha no momento de usar, para que ela não fique oxidada e não tenha problema de ranço, né, de sabor ruim. Você faz a farinha da linhaça ou faz a farinha da chia, hidrata com água filtrada e aí você usa no bolo para dar essa umidificada nessa massa. Pode também ser usado o iogurte vegano para dar essa umidificada no bolo, na massa. Podemos usar abacate maduro amassado. O tofu é um dos ingredientes que podemos agregar para ficar úmido e aí a gente também aumenta o valor energético e proteico deste meu bolo. Podemos usar a aquafaba, como eu falei anteriormente. A aquafaba vai dar crescimento, vai dar leveza e dar estrutura do bolo. E lembrando que essa aquafaba vai ser feita já com início com açúcar. E aí vai dar mais estrutura ainda para o seu bolo. E desses ingredientes, o que é usado muito na industrialização, ou até mesmo para você fazer bolos para vender, é a lecitina de soja. A lecitina de soja é uma gordura que vai fazer com que todos os ingredientes fiquem harmônicos e na hora do crescimento do bolo vai ficar de uma forma mais estruturada. Mas tem uma diferença muito grande de você usar uma lecitina num bolo ou não. Quando você usa, você vê que é um bolo mais industrializado e quando você não usa, fica um bolo mais caseiro. Mas é isso que você vai ter que definir na hora que for fazer o seu bolo, ou para venda ou para consumo. O importante do bolo, além dos ingredientes, é escolher a forma correta, tamanho correto. Então vocês vão aprendendo na ficha técnica que vocês já viram os vídeos, quanto vai render de massa de bolo e qual é a forma ideal. Se você fizer a massa e colocar toda essa massa na assadeira, não deixando nada de espaço para o crescimento, esse bolo vai crescer e vai cair, vai transbordar. Vai ser um caos, porque vai sujar todo o seu forno, vai queimar, não vai dar certo. Se você colocar muito abaixo, este bolo vai crescer, mas ele vai parar, ele não vai ter aquele crescimento de boom e ficar. E se a gente colocar uma quantidade que seja, por exemplo, só 2 dedos abaixo da primeira forma, ele vai crescer. Como ele não vai ter estrutura lateral para subir, ele vai começar a desandar. Então, mesmo com um bolo de furo no meio ou bolo reto, ele vai começar a um lado, ele vai ficar quebradiço. Então, o ideal é que a gente olhe os nossos ingredientes, olhe o nosso forno, entenda como que eles trabalham, que a gente tem que colocar de 2,5 dedos a 3 dedos, sobrando de forma em relação à massa. Mas isso não é uma regra. Isso você vai ter que olhar teu ingrediente, a tua forma
e o teu equipamento. Uma outra regra muito importante do bolo, que vocês acham que não devem ter escutado dessa forma, mas é assim que vocês vão escutar a partir de agora, é que para fazer bolo eu jamais unto a lateral da minha forma. Por quê? Eu estou fazendo uma massa que eu quero que ela dê estrutura e tenha crescimento. Aí você passa algum tipo de gordura em volta. O que vai fazer? A massa vai subir para ter estrutura, ela vai escorregar. Isso é física. É a mesma coisa a gente querer andar pisando no óleo. A gente não vai conseguir ficar reto, a gente vai cair. Então o teu bolo cai. Fica aquele bolo embatumado, né, que chama, pesado. Então eu só vou untar a parte de baixo, só para facilitar no desenforme desse bolo. Mas não vai grudar? Vai. Por isso que a gente tem a faca. A gente vai passar a faca em volta. Mesmo porque, se você passar gordura, o que vai acontecer? O teu bolo vai encolher. Então, se você tem uma encomenda de 1 quilo, o teu bolo não vai formar mais 1 quilo, o rendimento. Ele vai ficar menor, porque ele vai encolher e não vai crescer. Vai ter menos bolo. Porque quando a gente assa a massa, ele fica menor.